Quinto ano, abra na página 46, nós discorremos na aula online sobre o Present Continuous. O Present Continuous nada mais é do que o nosso gerúndio. Então, quando eu falo estou escrevendo, estou cantando, é o ando, indo, né? E aí o livro dá o exemplo. I am going to Rio de Janeiro. Ele está usando o ing no final, que é o ing, né? Para usar o present continuous, tem uma regra, né? Nós temos que usar o verbo to be, que já foi apresentado aqui para vocês, que seria o am, o are e o is, sendo que o am só pode ser usado quando eu falo eu, ou seja, I. O are só pode ser usado quando eu falo você ou vocês, no caso you, we, que seriam nós, e they, eles ou elas. Então, am, are, is, verbo to be, e mais o verbo de ação, tá? Então, por exemplo, que nem ele colocou aí o verbo go, né? A gente não fala eu estou ir para o Rio de Janeiro, não é correto. Eu tenho que falar eu estou indo para o Rio de Janeiro. Logo, eu tenho que colocar o ing no final da palavra go, que significa ir. Por isso que ficou I'm going to Rio de Janeiro. E aí eu dei outros exemplos. Por exemplo, eu estou dançando. Não, vamos colocar outro aqui. Eu estou falando. I am talking with you. Eu estou conversando com vocês. I am, verbo to be, talking. Então, eu não falo I am talk. Eu não falo eu estou falar com vocês. Eu tenho que dizer eu estou falando. É uma ação que está acontecendo agora. I am talking with you. Eu tenho que colocar o ing no final, que é o ing. Sempre que eu falar, gente, ing é ing, tá? Aí depois, o segundo exemplo que ele dá lá, go on an excursion, ir para uma excursão. Aí como é que a gente vai formar uma frase com isso? Aí ele coloca a setinha pra frente. He is going on an excursion. Ele está indo. He está, is going, indo, on an excursion, em uma excursão, ok? Muito bem, então ele usou o ing no final, novamente. Aí embaixo, gente, tem um e cortado, mais o ing. E ele dá um exemplo. Explore nature. Gente, há uma regra. Sempre que o verbo terminar com a letra E, você tem que tirar o E e colocar o ing. Por exemplo, a primeira palavra lá, explore, explore, termina com E. Quando eu vou falar explorando, eu tenho que tirar o E e colocar o ing, tá bom? Então, explorar a natureza, explore nature. Explorando a natureza, exploring nature. Por isso que ele dá um exemplo. We, nós, are, verbo to be. Nós estamos, we are, exploring, explorando nature, a natureza. Eu não falo we are explore, eu estou explorar a natureza? Não, eu estou explorando, é uma ação agora. We are exploring nature. Nós estamos explorando a natureza. E aí, por último, tem uma outra regra, terceira regra, double consonant, mais o ing, plus ing. Nesse caso, verbos que terminam com consoante, você vai dobrar a consoante. Por exemplo, como essa que está no livro. Swim, nadar, está terminando com M. Se eu falo, aqui tá, swim at Copacabana Beach. Nadar na praia de Copacabana. Se eu preciso falar, eles estão nadando na praia de Copacabana, eu tenho que colocar o que no final para virar o gerúndio nosso? O ing, certo?
só que terminou com consoante. Se terminou com consoante, olha como é que fica. Tem que dobrar de novo. Eu tenho que colocar o M e aí sim o ing. Então ficou swimming com 2 M's. Por quê? Porque terminou com consoante, tá? Então toda vez que terminar uma palavra com consoante, tem que dobrar a consoante, tá bom? Nós ficamos só com isso na aula passada, abordando este tema, e semana que vem a gente vai fazer a página 47 na aula, todo mundo junto, tá bom? Por hoje é só.